Hoje você vai aprender a fazer um jejum poderoso. O diabo odeia quando nós estamos em jejum. E eu vou falar para você o porquê do ódio do inferno contra o jejum. E o porquê que o jejum é uma ferramenta tão poderosa para romper e avançar. Entenda comigo, existem bênçãos espirituais que já são suas. Deus já lhe deu essas bênçãos, mas essas bênçãos podem estar retidas no mundo espiritual por resistências espirituais. E mais, quando você jejua, quando você pratica esse jejum que eu vou ensinar para você hoje aqui, quando você pratica esse jejum, automaticamente você aumenta a sua percepção espiritual. Agora, um grande segredo do jejum: jejum sem oração e sem meditação na palavra não é consagração a Deus, é dieta. Certo? Então, jejum, para ter um efeito espiritual na tua vida, o jejum precisa ser acompanhado de leitura da palavra de Deus e oração. Porque quando jejuamos, nós abrimos mão de certos alimentos. Com isso, eu preciso me alimentar do que é espiritual. Então eu vou ensinar algumas coisas aqui para você que vão ajudar muito você na sua jornada e na sua caminhada. Inclusive, no final, eu vou estar ajudando pessoas que têm dúvidas sobre o jejum. Você vai poder colocar aqui nos comentários e eu vou tentar ajudar você, ok? Então quero pedir a você que está entrando nessa live, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Só vai fazer bem para você. Certo? Só vai fazer bem. Inclusive, estou numa campanha, então eu tenho propriedade para falar para você. Nessa campanha, eu estou em oração e eu estou em jejum. Estamos orando às 6 da manhã, às 18 horas, e eu estou num propósito de jejum. Eu tenho uma experiência, um testemunho para contar para você a respeito desse jejum. Eu quero mostrar para você algo que está na palavra de Deus. Em Daniel capítulo 10, verso 12, a Bíblia diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A Bíblia está falando a respeito de uma batalha espiritual. E uma batalha espiritual por causa de uma resposta, por causa de um entendimento de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. O povo de Deus precisa de chaves espirituais para poder avançar e romper aqui nessa terra. Sem chaves espirituais, você não consegue romper. É por isso que devemos entender que o jejum é uma chave espiritual poderosa. A Bíblia diz aqui que havia uma guerra espiritual no segundo céu. Existem 3 céus de acordo com a palavra de Deus. O primeiro céu é o céu físico, é o céu que os nossos olhos veem. O segundo céu é o céu espiritual, que os nossos olhos não veem, mas é ali que é travado grandes batalhas. E o terceiro céu, que é o trono de Deus. A Bíblia diz que Daniel estava orando. E olha só, ele estava orando por entendimento espiritual, para que Deus desse a ele o discernimento a respeito da visão que ele havia tido. Então eu vejo aqui
e eu quero deixar bem pontuado isso, que existe uma guerra espiritual para você não entender as coisas de Deus. Existe uma guerra espiritual. Sabe por quê? Porque quando você discerne, você acessa. Sempre que você discernir o propósito de Deus, a direção de Deus, o que Deus está querendo falar com você, através de uma visão, através de um sonho, através até de uma oração, de um testemunho interior do Espírito Santo em você, sempre que você discernir, você vai acessar algo. Quando nós discernimos o que é espiritual, nós acessamos a bênção que aquela visão, aquele sonho, aquela palavra, aquela direção, aquela resposta divina está carregando. Então, o inimigo, ele trabalha para que você não tenha acesso ao discernimento, ao entendimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, a guerra espiritual aconteceu no segundo céu. O anjo saiu com a resposta de Deus para entregar para Daniel. Mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, que representa uma potestade, um governo espiritual, ele estava impedindo, ele estava resistindo com que a resposta chegasse a Daniel. Deus falou isso comigo há algum tempo atrás. Quando eu estava em oração, não estava buscando uma resposta sobre algo, mas eu estava em oração. E Deus falou para mim, injustiça nas portas. Injustiça nas portas, foi essa a palavra que eu recebi. E eu comecei a orar por isso. E o Senhor me disse que alguém que deveria me abençoar nas portas, talvez falando bem de mim, ou até mesmo me ajudando, ou de alguma forma sendo uma ferramenta de Deus para me abençoar, não me abençoou. E que eu deveria orar por essa injustiça que houve nas portas. Eu então entrei em um propósito de jejum e oração. E quando terminei o meu propósito de jejum e oração, então Deus abriu para mim a porta da televisão, daí eu entendi que Deus havia aberto a porta da televisão para mim, mas alguém que poderia ser uma bênção e dizer, sim, pode abençoar ele ou pode ajudar ele no programa de televisão, a pessoa não fez isso, certo? E às vezes não se trata de algo financeiro, se trata até de uma recomendação, certo? Quando eu terminei o meu jejum, veio a resposta. Porque isso acontece às vezes, gente. Você começa o jejum e você não vê, sabe, nada de diferente acontecendo no jejum. Mas quando você está em jejum, você está conquistando espiritualmente. Você está vencendo as existências espirituais. Escreve isso aqui nos comentários porque é importante. Escreve aí, quando jejuamos, estamos quebrando as existências espirituais. Ontem, eu comecei o primeiro dia do jejum, desse propósito que eu estou agora, das 6 da manhã e das 18 horas. E quando eu fui entrar no carro ontem, 5 e pouco da manhã, quando eu fui entrar no carro para vir para o escritório, que eu já tinha começado o meu jejum à meia-noite, quando eu fui entrar dentro do carro, eu tive um discernimento espiritual sobre algo, fruto já do jejum. Porque na maioria das vezes você jejua 3 dias, 7 dias, mas, sabe, a resposta não vem durante aquele tempo, vem quando você termina o jejum. É por isso que existe guerra na carne, no seu corpo físico, para você não terminar o jejum. É por isso que pessoas começam a jejuar e não conseguem terminar. Porque é batalha espiritual, é resistência espiritual. Tem um texto de Romanos capítulo 12, verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antigamente, o sacrifício era feito com animais. Hoje, a Bíblia diz que o sacrifício é o nosso culto racional. E quando você está em jejum,
Você não está fazendo aquilo para mudar a Deus. Você está fazendo para mudar você. A oração não muda Deus, mas muda você. O jejum não muda Deus, mas muda você. Torna você mais sensível às coisas de Deus. E um detalhe, o jejum faz você também passar por várias etapas. A etapa da irritação, a etapa de você não chegar ao fim do propósito, certo? E aquela etapa que leva você a uma entrega maior a Deus, aonde você, sabe, se consagra a Deus. É por isso que jejum tem que ser acompanhado de uma rotina espiritual. Você pode trabalhar, você pode, sabe, fazer as suas coisas, mas você não pode deixar no jejum de orar e de ler a palavra de Deus. Porque é nesse meio que Deus ele vai liberar coisas sobre teu espírito, que você vai receber coisas em seu espírito. Inclusive, quando nós estamos em jejum, além de estarmos tendo vitória sobre a nossa carne, nós também estamos inclinando o nosso espírito para as coisas de Deus. Porque a Bíblia diz que quem anda na carne, segundo a carne, se inclina para as coisas da carne. Mas quem anda no Espírito se inclina para as coisas do Espírito. É isso que acontece. No jejum, você vai inclinando o seu espírito para as coisas de Deus. Isso torna você mais sensível a Deus. Isso torna você mais próximo de Deus. Isso vai fazer, sabe, com que você vença. Quer ver? Se eu perguntar aqui, para quem está me escutando aí, quantos testemunhos de pessoas que jejuaram e que tiveram bênçãos no final do jejum, você vai ficar impressionado. Até lhe convido a deixar o seu testemunho de um jejum que você fez aqui nos comentários e depois de ler os testemunhos das pessoas que fizeram jejum. Porque é incrível, gente. Eu já testemunhei isso muitas vezes. A pessoa começar a jejuar e largar o vício. A pessoa começar a jejuar e uma bênção é liberada. Tem uma mulher que fez um jejum e ela fez o jejum pelo netinho dela. O netinho dela não queria saber de comer de nada, já tinha levado no médico, já tinha ido ao nutricionista e a criança não queria saber de comer nada. Ela fez um jejum de 3 dias pelo netinho dela. Quando ela terminou o jejum, o netinho dela começou a comer de tudo. E esse foi um dos testemunhos. Enfim, há muitos testemunhos que as pessoas têm quando encerram um jejum. Agora, claro, você tem que ter um filtro nisso que eu estou lhe falando tudo. Porque você tem que ver se você tem condições de fazer um jejum. Certo? Condições físicas. Porque às vezes a pessoa está passando por um tratamento, ela não vai conseguir jejuar. Mas ela pode fazer um jejum de largar o pão, de largar a farinha branca, né? Tudo que vai a farinha, massa, pão, essas coisas. Ela pode também fazer um jejum tirando o açúcar, né? Claro que tudo, gente, dirigido por Deus, guiado por uma instrução, por uma inspiração de Deus, certo? E se você tem algum problema de saúde, procura um médico. Procura um médico, eu estou pensando em jejuar 1 dia, 2 dias. O jejum não precisa ser total. Você pode beber líquido. Faz um jejum de 2, 3 dias, de 1 semana. Certo? Bebendo líquido, comendo certas coisas, abrindo mão de certas coisas, assim como Daniel. Daniel estava em oração e jejum. E isso fez com que respostas divinas chegassem até ele. Mas entenda, a guerra espiritual é real e nós vencemos as batalhas em oração e jejum. Então, faça com equilíbrio, busque ajuda médica até para começar o jejum, quem precisa, né? E tenho certeza que esse jejum que eu estou ensinando para você, certo? Fazer um jejum parcial. Começa com um jejum parcial de 1 dia. Ou de 3 dias. Certo? Onde você tira a farinha, ou tira a massa, pão, essas coisas, tira o açúcar. Tenho certeza que já vai fazer a diferença na sua vida. Mas começa o jejum e termina. E nesse interim, ora, lê a palavra de Deus, adora e você vai ver os resultados desse jejum poderoso. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês.
e depois eu vou responder alguns comentários aqui, certo? E quero lhe convidar, eu quero convidar você a participar de um evento que nós vamos ter 2 dias. Esse evento vai acontecer dentro da Academia Kingdom Global. A academia é uma escola que ensina a você a ouvir a Deus, que ensina princípios espirituais para você viver uma vida vitoriosa, extraordinária e sobrenatural. Nós vamos ter um evento chamado Dreams, Seminário Dreams, onde eu vou ajudar você a compreender se o sonho que você tem tido é um sonho de Deus ou não. Onde eu vou ajudar você a entender, até mesmo você que tem visões, que quer resposta para sonhos, para visões que tem tido. Eu vou mostrar para você como que os sonhos de José impactaram no destino dele. E como que ele entendeu que aquele sonho era um sonho de Deus. Eu vou mostrar para você na palavra. Por isso, se você quer participar do Seminário Dreams, que vai acontecer dia 17 e 18 de março, vai no meu site, quando encerrar essa live, www.vinicius07.com.br. O meu site é o meu nome, que está até no meu livro aqui do Café com Jesus. Vinicius 07, certo? Vai lá no meu site e hoje mesmo se torne aluno da Academia aqui do Global. Inclusive, um podcast especial vai sair essa semana e hoje à noite, ou hoje durante o dia, vai ter uma aula especial para os alunos da Academia aqui no Global, certo? Então, não perca a oportunidade. Posso orar por você? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa e que talvez essa pessoa está buscando maneiras de romper. Ela está pedindo a Deus, ela quer mudar de vida. Senhor, o jejum é uma chave espiritual. E que o Senhor dê sabedoria para ela fazer o jejum da maneira certa. Guiado por Ti, abençoado por Ti, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua proteção, a Tua bênção, a Tua paz sobre a vida dessa pessoa. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.